Olá pessoal, sou o professor Érico Feitosa e essa é mais uma aula de literatura voltada para as turmas de terceira série do ensino médio. O assunto aqui é terceira geração do modernismo, também conhecida como geração de 45, porém a gente precisa entender que essa geração ela começa em 1945, mas ela tem uma continuidade até a década de 70, durante a ditadura militar. Ok? Primeiramente, a gente começa a falar sobre um momento histórico, né? 1945, você lembra aí das aulas de história e sabe que há um marco justamente nesse ano, que é o final da Segunda Guerra Mundial, né? Por conta da destruição através de uma bomba atômica, de duas bombas atômicas, uma que cai na cidade japonesa de Hiroshima e a outra que também é jogada na cidade de Nagasaki. Aquilo marca justamente o final da Segunda Guerra Mundial. Outro ponto importante que você tem que lembrar é que durante esse momento também surge uma nova guerra, né? Mas agora uma guerra chamada de Fria, uma disputa armamentista, uma disputa tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética, atual Rússia, né? Os norte-americanos, os Estados Unidos, com o pensamento capitalista e os russos, né? A União Soviética, com o pensamento do socialismo, né? Essas duas narrativas aí. Ok, pessoal? Outra coisa importante é saber que, depois de toda aquela destruição da Segunda Guerra Mundial, era preciso reconstruir, né, a vida das pessoas. Então, criou-se a Organização das Nações Unidas para saber justamente como é que esses países que foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, como é que eles iriam sobreviver, o que é que eles precisariam, né? Outra coisa importante é que a Segunda Guerra, ela foi tão marcante para quem esteve nela e para quem participou daquilo de alguma maneira, né, indiretamente, pelo rádio, pelos jornais, é a publicação da Declaração dos Direitos do Homem, né? Esse documento que ele serve como base para muita coisa, né? Principalmente para os valores éticos universais, né? Então, são esses os momentos históricos aí que a gente colocou para vocês. No Brasil, o que acontecia, né? Lembrando aí das aulas de história, nós vamos ter o fim do Estado Novo, em 1945, retorno de Getúlio Vargas à presidência, em 1951 e 54, mandato de Juscelino Kubitschek, né, de 1956 a 1961, a fundação de Brasília, que seria a nova capital do Brasil, a anterior era o Rio de Janeiro. Essa fundação de Brasília acontece em 1960. Veio também outros presidentes, como o presidente Jânio Quadros, né, um presidente populista, em 1961. João Goulart também aparece na presidência de 61 até março de 64. E logo em seguida o golpe militar, a ditadura, e vai até 1985, mas aí na literatura, falando sobre os textos produzidos nessa época, nós chegamos até a década de 60 e 70 durante esse período de ditadura militar, ok? Então eu não vou me ater em cada um dos fatos históricos, é interessante que você busque pesquisar para você entender principalmente como é que era o ambiente em que esses escritores passaram a produzir os seus textos, ok? Bem, dando continuidade, vamos falar sobre as características literárias da terceira geração do modernismo. Ou seja, quais as características, de uma maneira geral, esses escritores que apareceram de 45 a 70, quais as características de escrita desses autores. Lembrando que a gente pode dividir a terceira geração em escritores da prosa e escritores
da poesia, tá? Prosa são os romances, os contos, as crônicas, e poesia são todos os poemas que nós conhecemos, ok? Então, as características, de um modo geral, são as seguintes. Primeira coisa, há um retrocesso em relação aos ganhos da primeira geração modernista. Você lembra da primeira geração modernista? Nós falamos bastante que uma das maiores vitórias dos escritores modernistas, da primeira geração, era justamente a liberdade formal. Escrever como bem entendesse. Escrever principalmente levando a língua portuguesa ao nível mais popular, tá? Escrevendo com uma linguagem acessível às pessoas, ok? Então, basicamente é isso. Há um retrocesso, ou seja, se na primeira fase houve a busca dessa linguagem mais coloquial, mais simples, na terceira geração há um retrocesso, ou seja, os escritores eles vão buscar uma linguagem mais sofisticada. Na verdade, isso tem a ver com a busca de uma nova linguagem, né? Se a primeira geração buscou criar o novo a partir da linguagem coloquial, então a terceira geração, já mais preocupada assim, com a questão da linguagem, né? Em como transformar a linguagem em algo verdadeiramente artístico. Então eles resolvem voltar a utilizar a linguagem formal, a linguagem culta, ok? Então, volta ao passado, revalorização, por exemplo, na poesia, revalorização da rima, da métrica, né? O poema, cada verso de um poema era metrificado, ou seja, tinha a mesma quantidade de sílabas poéticas num verso, tinha que ter no outro, tá? Um vocabulário erudito, culto, né? E referências também às mitologias e aos mais antigos modelos de poema, né? Nós sabemos que a poesia é aquilo que o texto quer dizer, né? É a mensagem do texto, é a poesia. Mas a parte formal, a escrita, ou seja, o poema, aquilo que eu escrevo, existem várias formas de poema, desde o soneto, da ode, da elegia, da écloga, as formas poemáticas mais populares, tá certo? Como a poesia do cordel, o repente. Então é isso. Eles na terceira geração, buscaram uma volta ao passado, uma volta a uma escrita mais sofisticada nesse aspecto, tá? Da linguagem. Busca rima, metrificação das palavras, referências à mitologia grega, romana, ok? E houve também uma volta, como eu disse, um termo interessante é o passadismo, uma volta à escrita anterior, no caso, a escrita do parnasianismo, a escrita simbolista, né? Tudo que vem antes, pessoal, antes do modernismo, ok? Então, essa terceira geração, ela meio que resolveu voltar ao passado para poder buscar uma nova linguagem, tá? Deixar de lado todas as vitórias, vamos dizer assim, da primeira geração e da segunda e buscar algo novo no passado, ok? Houve também na poesia, principalmente, um afastamento do posicionamento político, tá? Lembrem que a segunda geração do modernismo, ela é uma geração muito engajada com as questões sociais, né? Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos escreveram romances mostrando, né, as desigualdades sociais, a corrupção na política. Então, a terceira geração também abandona esse tipo de preocupação. Preocupação política e social é abandonada. Só que em parte, tá? A gente nunca pode
exagerar, dizer que toda uma geração se afastou completamente das questões sociais, ok? Bem, os poetas, os escritores do modernismo, eles buscavam uma linguagem nova, mas a poesia ela foi muito radical, tá? A poesia ela condenava esse coloquialismo, essa linguagem mais simples, tá? E essas liberdades de escrever da maneira que eles bem entendessem, ok? Os poetas da terceira geração são poetas sérios e sóbrios. Bem, os melhores autores da terceira geração tinham características bem peculiares. A primeira delas eu já falei, essa busca de uma nova linguagem, de uma linguagem que fosse dele, né? Então, os escritores eles buscam uma própria linguagem. É tanto que é muito fácil, quando você começa a ler os escritores da geração, é muito fácil você perceber que determinado texto pertence a tal escritor, porque eles realmente, buscando essa nova linguagem, essa nova maneira de escrever, eles criaram uma espécie de identidade, né? Praticamente cada escritor, cada autor aqui da terceira geração, eles possuem uma linguagem muito própria, porém, resultado de muita pesquisa, de volta ao passado, né, para produzir os seus textos. Uma das características importantes da prosa, agora eu estou falando da prosa, ou seja, dos contos e dos romances, não estou falando mais da poesia, é justamente uma produção de histórias com uma questão mais voltada para a introspecção. Ou seja, os personagens das histórias, dos contos e dos romances, eles possuem momentos de reflexão existencial, de refletir sobre a própria vida. A história em si leva o leitor a justamente perceber essa evolução, essa introspecção, esse debate do personagem com ele mesmo e com o mundo que está ao seu redor, né? Outra questão importante é justamente a sondagem psicológica dos personagens, né? É muito interessante você conseguir perceber que ali o personagem ele está pensando. É como se você estivesse dentro da cabeça de uma pessoa, observando como é que ela reage às coisas que aparecem ao redor dela, tá certo? Ou seja, isso leva a uma espécie de análise psicológica. Não é interessante? Então, nós temos uma grande escritora da terceira geração que faz justamente isso, principalmente com os personagens femininos, né? Essa análise existencial da figura da mulher, né? A própria mulher pensando, agindo, reagindo às situações que estão acontecendo com ela. Outro ponto muito importante é a presença de algo mais voltado para o místico, para o metafísico, aquilo que está além do físico, né? Algo voltado para o mistério, para o espiritual, né? Nós tivemos um escritor aqui, na terceira geração, que ele conseguiu criar histórias regionalistas, ou seja, histórias regionais, histórias com o homem do campo, com o vaqueiro, com as coisas do campo, bem diferente do que os romancistas lá do romantismo, como José de Alencar fez, né? José de Alencar, como você sabe, ele também produziu obras do regionalismo, mostrando as histórias, mostrando as regiões brasileiras. Pois na terceira geração do modernismo, nós também temos os escritores produzindo histórias sobre as regiões brasileiras, tá certo? Principalmente sobre o sertão. Porém, ele não vai mostrar apenas o lado físico, a natureza, mas sim essa relação mística que existe entre o homem e a natureza. Esse mistério, né? Desenvolvendo uma espécie de regionalismo
universal, tá certo? Então, basicamente, são essas duas características importantes para a prosa, hein? Para a prosa. Na poesia, eu já falei, uma linguagem sofisticada, um retorno ao parnasianismo. É tanto que a gente vai falar em neoparnasianismo e neossimbolismo. Porém, mesmo na poesia, voltada para essa linguagem mais clássica, né, tentando se afastar das questões políticas e sociais, nós iremos ter sim escritores engajados politicamente, vamos dizer assim, ou fazendo algum tipo de denúncia, mesmo com essa linguagem mais rebuscada. Na prosa, nós temos aí os escritores buscando uma reflexão psicológica dos personagens ou um regionalismo metafísico, né? Místico, certo? Apresentando para a gente o sertão, vamos dizer assim, principalmente o sertão, de uma maneira bem diferente, tá certo? Continuando aqui, então, na poesia, nós vamos dar destaque a João Cabral de Melo Neto, tá certo? João Cabral de Melo Neto. Vou colocar uma foto aqui dos principais escritores dessa terceira geração modernista. Pessoal, eu estou me atendo aos primeiros anos da geração, ok? 45, tá? E se nós formos continuar aqui falando sobre a década de 60 e 70, aí outros escritores aparecerão com novidades que vocês não têm ideia, né? Aí sim a gente entende o que é o experimentalismo na literatura. Porém, vamos ficar primeiramente nessa primeira fase da geração de 45, esse primeiro momento, né, da geração de 45, tá bom? Aquele senhor de óculos ali é o Guimarães Rosa, né, um dos maiores prosadores regionalistas da terceira geração. Okay? Ao lado dele está uma das maiores escritoras brasileiras, das mais importantes, que é Clarice Lispector. E é ela quem vai trazer para a literatura essa análise psicológica da figura feminina, tá? Que nós falamos agora há pouco. Ao lado da Clarice, nós temos o grande poeta desse primeiro momento da geração de 45, que é o poeta João Cabral de Melo Neto. Abaixo, nós também temos figuras muito importantes, como a escritora Lígia Fagundes Telles, né? Grande contista e romancista, e que trabalhava com essa história do mistério, né? E também da análise psicológica como ninguém fez. Mário Quintana, outro poeta importantíssimo desse momento, tá? Ao lado dele, vocês, se não conhecem a figura, com certeza conhecem uma das peças desse autor, né? Estou falando de Alto da Compadecida. Exatamente, esse senhor aí, o Ariano Suassuna, ele foi o escritor do Alto da Compadecida, famoso filme, minissérie que muita gente assiste ainda hoje e que ficou marcado realmente na teledramaturgia brasileira. Então, para quem não sabe, o escritor da peça teatral e de muitas outras foi Ariano Suassuna. Então, pessoal, esse é um primeiro momento, um momento de abordagem, fazendo uma introdução sobre a terceira geração modernista. Nos próximos vídeos, nós iremos nos debruçar sobre a literatura propriamente dita de cada um desses escritores que eu acabei de falar. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo e saiba sempre que a gente está junto aqui para estudar e aprender cada vez mais.